Você acabou de acordar. Vou mostrar um pouco da rotina também de hoje. E no meio do caminho eu vou fazer uma pergunta pro meu pai. E a gente vai responder junto no carro. Fala pessoal, tudo certo com vocês? Estamos de novo aqui para mais um vídeo nesse canal maravilhoso e abençoado. Como você viu aí algumas partes do vlog, hoje eu vou fazer uma pergunta pro meu pai sobre os jovens dessa geração. Aí bora ouvir a resposta dele. Pai, por que você acha que muitos jovens de hoje em dia eles se esfriam na fé? Boa pergunta. Eu acredito que os jovens de hoje, eles acabam esfriando na fé porque a gente vive numa sociedade, numa cultura onde a prática hedonista ela é muito forte. E o que é o hedonismo? O hedonismo, ele é uma filosofia que tem o prazer como centro. Ela vive em busca do prazer e a evitação da dor, né? A evitação do desconforto de você ter que passar pela dor para conquistar algumas coisas. Então, a sociedade, a mídia, né, a cultura, ela incentiva a busca pelo prazer. E aí isso seja através do sexo precoce, do sexo desenfreado, né, do prazer, né, da bebida, do diversos prazeres que são satisfação da carne. Então, o jovem que está na igreja, ele é muito bombardeado por essa cultura. E essa cultura vai seduzindo o jovem, que acaba tendo, como é que eu posso dizer? Ele acaba tendo uma vida dupla. Ele na igreja, ele tenta se alimentar, tenta se encher e buscar ao Senhor, mas quando sai ali daquele ambiente, ele acaba sendo contaminado por essa cultura na sociedade. E deve ser ao contrário, porque a gente deve andar com o Senhor. Assim como Enoque andava com Deus, a gente deve andar com o Senhor. Então, todas as nossas áreas, nas nossas vidas, elas precisam refletir a nossa comunhão com o Senhor. Então, as pessoas têm uma visão, Arthur, muito, talvez distorcida do que é ir ao culto. Ir ao culto, muitas vezes, as pessoas entendem que elas estão indo ao culto para receber de Deus. Sim. Mas, na verdade, o culto é para você entregar a Deus. É cultuar a Deus. Então, o que é que eu estou levando para cultuar a Deus? Então, a minha ida à igreja, a minha participação na comunidade de Deus é para eu ir entregar aquilo que eu vivo no dia a dia, no secreto. E se eu estou vivendo no dia a dia uma cultura, né, hedonista, uma cultura que busca o prazer, como é que eu vou entregar um verdadeiro culto ao Senhor? Então, eu acredito que isso é uma grande batalha. Então, eu acredito que um grande desafio para os jovens de hoje, além dessa cultura, é também conseguir resistir às pessoas que estão em volta, os colegas, as pessoas do trabalho, que por ter uma mentalidade cauterizada de acordo com essa cultura que a gente vive hoje, acaba jogando uma pressão em cima do jovem. Tu vai esperar para namorar? Tu vai ter que transar cedo porque tu já tem que conhecer e tal, ser desenrolado. Tu tem que ser um cara descolado, né? As meninas também acabam sofrendo uma pressão de outras pessoas que vivem essa cultura e muitas vezes acaba cedendo. Então, eu acredito que é isso. A dificuldade dos jovens se manter em santidade é porque a gente está imerso numa cultura. E aí a gente só vai quebrar isso quando a gente faz um sacrifício vivo, né? Um culto racional
né, com o sacrifício vivo para transformar a nossa mente, como diz lá em Romanos 12, 1 e 2. E aí é a partir da transformação da mente que você passa a entender que você não vive para essa cultura. Que aí você começa a entender e desfrutar da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Você só vai desfrutar da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se você transformar a mente. E transformar a mente é não vos conformeis com esse século. Ou seja, não se conforme com essa sociedade, com essa filosofia hedonista. Você tem que fazer um sacrifício vivo. E esse sacrifício vivo, ele é o culto racional. Então a gente tem que ter a razão, a consciência de que nós estamos adorando ao Senhor. Dessa forma, a gente vai conseguir lutar contra essa prática, essa filosofia hedonista e ficar mais firme e queimando no dia a dia. Galera, só para complementar um pouco do que meu pai falou, ele falando de uma coisa muito que tá rolando entre os jovens, é sobre essa filosofia do hedonismo. E isso também tem atacado muito as igrejas. Então, isso que meu pai falou é muito importante. E isso não só se aplica na vida dos jovens, mas também na vida das pessoas adultas, nas pessoas que acabaram de nascer na fé. Então, realmente a gente vive numa cultura de imoralidade, uma cultura onde você não pode mais viver em santidade, que a santidade virou algo engraçado. E a gente sabe que o fim tá chegando, né? E quando Jesus fala que o amor de muitos irá se esfriar, é justamente isso. O certo virou o errado e o errado tá virando certo. Então a gente realmente tá, infelizmente, se aprofundando nessa cultura. E como meu pai disse em Romanos 12, 2, a gente não pode se amoldar essa cultura. Então, só fazendo esse complemento que ele falou. Chegamos. Olha aí, pessoal. Ontem teve o culto de jovens, que eu já consegui deixar o teclado já montado. Já tudo certinho pra amanhã, pra hoje. Olha aí, galera. Eu não sou muito de... Eu não sou muito de timbre, mas um que eu uso aqui no Casio CTX 3000 é esse aqui, ó. O Piano Pad, que é o Deixar pra nos fazer carro 0,128. Tá entre esses dois. Pra celebração, eu gosto muito de usar esse aqui. Eu acho que ele tem um timbre bom. Aqui. Acho que tem um timbre bom pra celebração. E piano normal, eu uso esse aqui. Então, se você tem um teclado igual a esse, esses são os timbres que eu uso. Graça e paz, família. Amém. Estão todos bem? Amém. O Evangelho fosse uma pessoa preconceituosa que, de alguma certa forma, faz homofobia. A gente sabe que são... Galera, só fazendo uma pausa rápida. O mesmo assunto que meu pai estamos falando aqui no vlog foi abordado também pelo nosso pastor. E o link do culto, ele tá na descrição do vídeo. Vai lá. São os cristãos que Galera, as coisas tá aqui desmontada. E uma curiosidade, o meu pedal é de sustento, só que ele sustenta sem eu apertar. Ou seja, quando eu aperto ele para de sustentar. Geralmente pedais você tem que apertar para ele sustentar. O meu, ele sustenta sem pisar. Então é uma curiosidade. Tem uma coisa aqui que faz ele tirar isso, só que ele não tá funcionando. Eu acho que eu tenho que plugar ele ligado ou desligado. Aí eu tenho que ver, mas uma curiosidade aí sobre o teclado é que ele sustenta sem eu pisar.